trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar de mim. Como eu faço para encaixar dentro do meu planejamento semanal todas as minhas tarefas e não surtar? Será que cabe? Tem que caber. Bora papear? Olá, eu sou a Ritinha e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. No último vídeo, a gente conversou sobre como não enlouquecer com a rotina estressante, com uma rotina louca, com uma rotina cansativa. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui embaixo para você ir lá assistir também. A gente já sabe que a nossa rotina, sim, é estressante, cansativa, blá blá blá, ok? Sabemos. Mas a gente sabe também que a rotina que a gente tem é a rotina que a gente faz. E se a gente faz a nossa própria rotina, nada nos impede de encaixar coisas boas dentro dela. Inclusive o nosso cuidado com a gente, com o nosso prazer, com o nosso ócio, com a nossa vida, com o nosso descanso. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço, como eu me organizo, como eu me planejo, qual foi o método que eu encontrei para conseguir fazer hoje. Porque sim, não foi sempre desse jeito. Já foi muito difícil para mim, mas hoje eu consigo me organizar. Ai, gente, tem um cachorro aqui do lado e ele tá chorando muito. Não sei o que tá acontecendo. Não sei se dá para vocês ouvirem, mas de vez em quando ele grita, começando a ficar preocupado. Vou mostrar para vocês como é que eu tô fazendo hoje e como era antes disso, desse planejamento, e como é hoje do planejamento. Para vocês entenderem, de repente eu posso ajudar vocês que também têm a mesma dificuldade em encaixar dentro do seu planejamento tudo que você tem para fazer e não surtar. Mas eu não vou falar isso daqui, vou levar vocês até aquele meu cantinho onde eu trabalho, cantinho, não é um home office, tá? Já vou avisando, não tem home office na minha casa, eu tenho um cantinho de trabalho. Bora lá? Então vamos lá. Não tem como eu falar sobre esse meu processo de mudança de rotina, planejamento e organização sem antes dividir um pouco a linha do tempo em antes de pandemia e depois de pandemia e durante a pandemia. O que acontece? Antes da pandemia eu tinha uma rotina e essa rotina eu vou aqui explicar rapidamente. Eu levantava cedo, saía para trabalhar, levava a Maria na escola, ia para a escola, dava aula, vinha em casa, almoçava, voltava, depois chegava no final da tarde novamente. Como isso acontecia real, vida real, de fato? Eu não tinha muito tempo para quase nada, porque eu passava ali, pelo menos em média, 8 horas do meu dia trabalhando fora, na escola. Mas em casa eu não tenho ninguém que me ajude a fazer as coisas, eu não tenho uma empregada doméstica, uma ajudante, nada. Era eu e eu mesma. Então, eu saía, comia alguma coisa rápida, dava alguma coisa para Maria. Na hora do almoço, raramente eu conseguia me organizar para fazer a comida. Quando tinha comida feita por mim, eu provavelmente tinha feito ela à noite. Teve momentos que eu fazia um monte de comida no fim de semana e depois ia esquentando ao longo da semana. Mas na maioria das vezes eu não conseguia me organizar. Então o que eu fazia? Comprava. Rica, né? Muito rica a pessoa. Comprar comida era muito caro. Então aqui em casa éramos 5, eu e mais 4 filhos. Desses 4 filhos, 3 adultos homens. Ou seja, ninguém comia pouquinho aqui. Mas sim, era o que dava para fazer. Comprava comida. Aí a gente comia todo mundo rápido, ali cada um ia para sua vida, e eu voltava para a escola. Passava a tarde lá. Quando eu retornava no fim do dia, o que eu encontrava na minha casa? O caos. O caos. Toda aquela desorganização causada pelo dia estava ali, me esperando. Louça, cama desarmada, brinquedos espalhados, o caos. E o que acontecia comigo? Eu me desesperava. Eu chegava em casa, eu sentia como se eu estivesse entrando num túnel, num moedor. Era isso que eu sentia, num moedor. Aí, o que esse moedor me gerava? Sono. E eu, em vez de eu arrumar aquela confusão, eu ia dormir. Era a forma que eu encontrava de escapar. O que eu pensava? Vou deitar um pouco, vou descansar, porque eu estou exausta. E quando eu acordar, eu vou organizar tudo. Só que não tinha como organizar tudo, porque já estava acumulando em cima de acumulando com outra coisa. Gente, eu não tenho
palavras para expressar aquele sentimento. Louça suja. Temos que falar sobre louça suja. Gente, o que acontece? Louça suja dá cria? Como assim? O que acontece com a louça da casa da gente? Ela sai de um buraco? Ela cai do céu? Tem chuva de louça suja? Porque aqui a louça vinha no teto. E aquilo acabava comigo. De verdade, eu me sentia uma pessoa doente. Eu ficava desesperada. Eu tinha raiva. Eu era uma pessoa enraivecida por conta da louça. Às vezes eu passava 1 hora e meia lavando louça. E aquilo acabava comigo, porque 5 minutos depois de terminar, quando eu passava na cozinha, já tinha um copo, um prato, uma colher. E eu ficava muito mal-humorada com aquilo, porque não tinha fim. E aí eu pensei, o que eu faço? Vou comprar uma máquina de lavar louça. E aí comecei a fazer pesquisas sobre máquina de lavar louça. Entender o que era fato, o que era mito, nesse mundinho das lavas-louças. O que eu fiz? Comprei. Gente, eu preciso falar. Todos os dias, quando eu pego a louça suja da minha casa e coloco naquela lava-louça, eu tenho vontade de beijá-la. Mentira, eu beijo. Beijo sim, eu tenho um amor pela minha lava-louça, porque ela mudou o meu humor. O meu humor é dividido entre antes da lava-louça, depois da lava-louça. Voltamos ao planejamento, porque depois a gente fala melhor sobre a lava-louça, porque ela merece um vídeo especial para ela, porque ela é uma fofa e eu a amo demais. O que aconteceu? Chegamos à pandemia em 2020. Aí a coisa ficou feia, porque aí eu estava dentro do caos, vivendo no caos, trabalhando no caos, morando no caos, e aquilo estava me enlouquecendo. Eu estava surtando. Eu trabalhava, eu cuidava da casa, eu cuidava da Maria e eu não cuidava nunca de mim, porque não sobrava tempo. Para falar a verdade, toda a minha energia, por estar dentro dali, daquela situação, ficou totalmente voltada ao meu trabalho em home office, que era uma grande novidade para a gente que era professor e nunca precisou dar aula à distância, com a organização diária da casa, porque quando você está em casa, aí você não dá conta de ficar no meio da bagunça. Maria acabou ficando meio de lado, Rita mais de lado ainda. E foi isso. E foi aí que eu vi que eu estava depositando energia gigante, enorme, para duas coisas e ficando destruída. Tinha dias que eu levantava às 6 da manhã, eu ia dormir meia-noite, um bagaço. Sem contar que a aparência da pessoa virou um bagaço. Porque eu simplesmente, gente, parei de me cuidar. Eu já não penteava mais cabelo. Eu passava praticamente dias e dias com um coque amarrado aqui em cima. Muitos desses dias de pijama, da hora que levantava até a hora de dormir. Pijama virou tipo a roupa da semana, só trocava os dias que eu tinha que dar aula online, aí eu vestia só a parte de cima, passava uma água por cima e um gel aqui para abaixar os arrepiados e o pau torando. Casa, trabalho. Gente, isso acabou comigo. Foi um ano difícil. E aí, já quase no final do ano, eu pensei, eu tenho que mudar isso. E o que eu fiz? Fui no YouTube e comecei a pesquisar formas de se planejar, de se organizar. Sim, fui uma consumidora desse tipo de conteúdo no YouTube, porque eu achava que ia ter uma solução. E não é que eu descobri que eu achei uma solução. Então, agora eu vou mostrar para vocês qual foi a solução que eu encontrei e a forma que eu uso essas soluções. Ferramentas de planejamento e organização. Para começar, eu tenho um problema de esquecer muito das coisas, muito. E aí eu comecei a anotar. Eu anotava em bloquinhos, em papel, o que eu tinha que comprar, o que eu tinha que fazer, o dia que eu ia fazer, como eu ia fazer. E aí eu descobri que existia uma ferramenta chamada Planner, ou Planner, não sei como fala. Planejamento, um caderno onde você escreve as coisas para planejar. Inclusive, eu encontrei esse conteúdo num canal que eu gosto muito, da Lu Ferreira, chamado Chato de Galocha. Ela ensinando como ela usava o planner dela. E aí, o que eu fiz? Fui na papelaria e comprei o meu primeiro planner, que é esse aqui. Esse aqui eu comprei em novembro. Foi quando eu falei assim, vou usar esse negócio. Comprei em novembro. Por isso eu comprei um planner não datado, ele não tem data, porque assim você pode começar a fazê-lo em qualquer época do ano, não necessariamente lá no mês de janeiro bonitinho. Então eu comprei e aqui eu comecei a organizar as minhas coisas. Ele vem com o calendário do ano,
com controle de hábitos e blá, 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 blá. E eu comecei a usar esse planner exatamente, vamos ver aqui o dia 9 de novembro. Como é que eu fazia? Eu anotava todas as minhas tarefas do dia ali e tentava ali cumprir com essas tarefas. E quando eu comecei a fazer isso, eu percebi que eu tinha necessidade de colocar nesse meio de tarefas, nesses dias da semana, coisas para mim, para ver se eu não surtava. Uma delas foi colocar atividade física, né, dentro do meu planejamento, um momento para descanso. Comecei a colocar e escrever assim, momento da Maria. Porque assim eu me forçava a ter aquele momento, a criar aquele espaço. Ao final do ano, já 2 meses usando o planner, eu descobri que sim, isso era a mudança, tudo ia mudar. Só que eu também descobri que apenas essa ferramenta não me bastava. Então eu uso mais 2 ferramentas. Eu uso aqui no meu celular a agenda do Google. Por que que eu comecei a usar essa agenda do Google? Porque eu percebi que no meu planejamento eu colocava muita coisa e ao final do dia eu não conseguia concluir tudo que eu colocava. Por que isso acontecia? Simplesmente porque eu não tinha a menor noção do tempo que eu gastava para fazer as coisas. Então eu colocava um monte de coisa de manhã, porque eu achava que eu arrumava a casa em 1 hora. Não arrumo casa em 1 hora. Eu devo pelo menos 3 horas para arrumar a casa. Então, nesse período que eu estou arrumando casa, eu não posso colocar outra coisa. E eu colocava. No horário da tarde, eu colocava, por exemplo, lavar roupa. Gente, na hora que eu estou lavando roupa, não tem como eu encaixar a Maria. Então, eu comecei a usar a ferramenta da agenda do Google para separar as coisas assim, por horários, por bloquinhos de horário. Assim eu percebia que não tinha como eu fazer outra coisa no horário que estou fazendo almoço e que eu demoro a fazer almoço 1h30. Partindo desse aqui, eu vinha para o planner para anotar o que eu precisava fazer. Mas eu também uso este calendáriozinho aqui, que é o calendário do mês. Aqui em cima eu coloco o mês em que eu estou e aqui eu preencho. Basicamente eu uso esse aqui apenas para escola. Tudo que eu preciso me organizar dentro da escola. Planejamento, o dia que eu tenho uma aula, o dia que tem que entregar relatório, o dia que tem que fechar bimestre, fechar diário. Então esse aqui é o meu planejamento visual das coisas que eu preciso fazer na escola. Porque eu sou dessas que precisa ver. Eu tenho que enxergar, eu tenho que olhar. O meu planner, por exemplo, fica aberto em cima da minha mesa naquela semana. Porque aí ao longo do dia eu vou dando uma olhada, já fiz isso, está faltando isso. E é assim que funciona. No final do ano, eu percebi que esse, apesar de eu estar apaixonada, não estava atendendo a todas as minhas necessidades para eu organizar as coisas como eu gostaria. E aí eu comecei a pesquisar na internet outros planners, né, mais personalizados e tal. Como eu já fiz isso já em 2021, muitos dos que eu achava que era legal, não tinha mais. E aí eu encontrei esse aqui. Meu amorzinho, meu planner de 2021, ele é da Nath Araújo, que eu também encontrei no YouTube. Eu passei, acho que umas 2 semanas assistindo só vídeo do YouTube falando sobre como usar a ferramenta do planner. E aí a coisa aqui começou a mudar de figura. E agora, junto com vocês, eu vou fazer aqui o meu planejamento de 1 semana para vocês entenderem como é que eu pego todas essas ferramentas de planejamento e jogo aqui no meu planner, certo? Bora lá? Claramente podemos notar que esse vídeo, esse pedaço, não foi gravado junto com os outros, né? Por que será? Porque nem sempre planejar coisas quer dizer que elas sairão exatamente como você planejou. Sim, o planejamento não é algo estático, congelado, que você segue a risca. Não, o planejamento é o seu norte, é a forma que você vai encontrar de saber por alto o que você precisa fazer, como você vai fazer, que horas você vai fazer, e muitas vezes algo vai acontecer no meio do caminho e não vai ser possível concluir aquele planejamento exatamente como ele estava. Então vamos lá? Eu vou primeiro aqui fazer com vocês um tour rapidinho no meu planner de 2021 e aí a gente já vai pular direto para o planejamento, ok? Vamos lá! Abrindo aqui, nós temos um bolsinho onde eu guardo adesivos, coisinhas, a capa, que eu coloquei uma fotinha minha, dei uma decorada,
Calendário de 2021 e 2022, aqui uma visão geral do ano com os meses, eu coloco basicamente aniversariantes, aqui as metas para 2021, onde eu separo por áreas da minha vida. Depois tem aqui umas anotações sobre as minhas séries, filmes que eu quero assistir, que eu já concluí, alguns acontecimentos importantes e algumas páginas em branco que eu ainda não usei. Começamos aqui a divisão dos meses por janeiro, depois nós temos aqui fevereiro, bem lindo, carnaval. Março, essa folhinha amarela é um controle de hábito que eu fiz e não segui, não deu certo. E abril, que é o mês que nós estamos hoje. Então, no mês de abril, você consegue ver uma visão do mês. E agora eu vou mostrar para vocês a visão semanal. Ela é separada de segunda a sexta em retângulos. E sábado e domingo, esse retângulo é dividido ao meio. Podem perceber que eu amo pintar, desenhar, escrever, fazer letras, colar adesivos. Eu amo fazer isso. Essa aqui é a semana que nós estamos hoje. E hoje é dia 30 de abril, aniversário do meu filho Davi. Anoto sempre os aniversariantes, que é para não correr o risco de esquecer de mandar aquela mensagem. Então, vamos fazer o planejamento da primeira semana de maio. Então, entrando aqui, temos essa visão geral do mês, onde eu já anoto as coisas importantes que eu sei que vai acontecer. Postar vídeo no canal, os aniversariantes do mês, dias sábados letivos, dia do trabalhador, que era feriado, e ao longo do mês, aquilo que vai aparecendo, eu vou colocando. Gosto também sempre de pegar o cronograma que a escola manda, de coisas importantes daquele mês para o meu trabalho e anotar aqui também, para não correr o risco de esquecer nada. No cronograma desse mês da escola, temos duas datas bem importantes. Dia 11, que vai ser o encerramento do bimestre, e no dia 14, a gente vai ter encerramento do diário, fechamento diário. Então, eu gosto de anotar, que é para não correr o risco de me atrasar, de entregar, de me perder no tempo. Planejamento é isso, anotação. Para mim, visual é importante. Então, geralmente, eu vou seguindo a semana e de vez em quando eu volto lá no mês para ver se está tudo ok, se está tudo ocorrendo como eu planejei, como eu pensei, revendo algumas datas importantes. E assim eu faço essa parte dessa visão mensal todo mês, quando vai começar um novo mês. E aí agora a gente vai para a primeira semana para esse planejamento. Eu colei aqui nessa semana esses papeizinhos amarelos de um bloquinho com linhas, porque eu gosto de escrever com linhas, mas o planner não vem assim, ele vem branquinho. E aí você faz do jeito que você achar melhor. Cada semana eu faço de um jeito. Nessa eu escolhi colar esse papelzinho. Na semana anterior, eu peguei folhas de caderno, cortei, colei e fiz uma decoraçãozinha que nem dá pra ver. Na outra semana, eu fiz linhas com caneta, com régua mesmo. Então, cada semana eu invento uma coisa, porque é algo que me diverte. Então, quando eu começo aqui, a primeira coisa que eu faço é bolinhas ou quadradinhos, que é onde eu vou dar aquele checklistzinho ao final do dia. Eu vou pintar. Eu gosto de pintar a bolinha de verde quando eu concluo a tarefa, de vermelho quando eu não concluo. Assim eu consigo visualizar aquilo que principalmente eu não consegui fazer, para ver se dá para passar para uma outra semana, para ver se ou não, né, que também não é obrigado, mas é para mim ter uma noção de tarefa cumprida, tarefa não cumprida, e para ficar melhor visualmente na minha organização. O planejamento, cada pessoa faz o seu, encontra a sua forma. Se vocês vissem o meu planner de janeiro até agora, você vê que eu mudei muito, porque cada semana eu vou encontrando formas. Quando eu começo a planejar, eu pego principalmente as coisas que são fixas, que não mudam. Então aqui, segunda, quarta e sexta, eu limpo casa. Então eu já gosto de anotar. Sim, eu anoto limpar casa. E é engraçado que isso faz diferença para mim, anotar essas coisas que para a maioria das pessoas é comum. Mas de alguma forma isso faz fixar na minha mente para eu ter noção das minhas tarefas. Na segunda, na quarta e na sexta, eu também faço as tarefas com a Maria da escola. A Maria está em aula online, está estudando em casa, por conta da pandemia. Terça e quinta, ela vai para a casa do pai dela, onde ele faz essas tarefas com ela. Então, eu também gosto de anotar aqui, atividades com Maria. Essas atividades são atividades da escola.
Vocês podem observar que eu não coloco nem o horário, nem o turno. Eu só vou colocando as tarefas. Eu prefiro não me comprometer com essa questão de horário, porque eu vou fazendo na medida que é possível. Eu já sei, por exemplo, que eu limpo casa de manhã, mas pode ser que naquele dia não dê certo, então eu não vou sofrer por causa disso. Sempre eu dou uma olhadinha na semana anterior para ver quais foram as tarefas, relembrar algumas tarefas, inclusive ver tarefas que não foram cumpridas para ver se dá para encaixar nessa outra semana. E assim, eu vou colocando tudo aquilo que eu considero importante colocar, anotar para ficar visualmente fácil na minha cabeça. Quando eu coloco lavar roupa, nossa, mas toda terça eu lavo roupa, sim, mas eu tenho todo um planejamento para que isso seja possível, até porque na terça-feira é o dia que eu também dou aula online, então esse lavar roupa requer todo um planejamento e eu gosto de colocar. Vocês vejam aí que eu coloco tirar lixo? Gente, eu não sei o que acontece, mas se eu não escrever, eu sempre esqueço de colocar o lixo para fora. E o lixeiro passa aqui sempre às terças, quintas e sábados. Então, sempre colocar o lixo nesses dias. E assim a gente vai. Gente, eu colocar feijão para cozinhar, colocar de molho, todas essas coisas. Às vezes pode parecer para você que é besteira, que você não precisa anotar. E de repente não precisa mesmo. Esse é um método que funciona para mim. E eu estou compartilhando com você. De repente você vai encontrar um método diferente desse, mas inspirada nesse, que vai te ajudar a organizar melhor o seu tempo, o seu dia, a sua semana. E outra coisa importante, você perceber, vejam que tem poucas linhas, não é porque eu só faço essas coisas, né? Existe muito, mas essa é a maioria das minhas tarefas diárias. E fazendo dessa forma, eu consigo encaixar momentos mais tranquilos para mim. Mas eu não coloco aqui, logo no início, coisas assim, fazer unha, arrumar cabelo, deitar. Eu não coloco neste momento. Eu só coloco isso quando eu termino todo o meu planejamento. E aí eu vejo o dia que tá tranquilo e que eu vou poder fazer esse meu momento, esse meu descanso, sem me estressar, sem me culpar, sem sentir que eu não estou produzindo. E assim a coisa vai fluindo. E aqui eu continuo anotando tudo aqui que eu acho que é importante. Então, em cada dia da semana, eu coloco todos os meus afazeres. Eu coloco tudo aquilo que eu acredito que é importante. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Por exemplo, aqui na segunda-feira, eu coloquei cozinhar feijão. Por quê? Porque muitas vezes a gente esquece. E quando chega na hora do almoço, cadê o feijão? Não tem feijão. Então, eu coloco aqui quando eu tenho que gravar, os dias que eu limpo casa. Na terça-feira aqui, eu gosto de colocar aula no Meet. Então, eu sei que eu vou dar aula toda terça. Por que então eu coloco aqui? Porque eu acho importante lembrar disso para que eu possa me organizar com antecipação que eu vou dar aula aqui no Meet. Então, aqui nós temos na quarta-feira alguns afazeres, na quinta, na sexta, no sábado. Esses aqui são adesivos que eu gosto de usar só para dar aquela decorada, para ficar bonitinho a minha semana. Aqui eu coloco esse código de cores, ou seja, tudo que é relacionado à casa está em roxinho, tudo que está relacionado à escola em azul, ao canal em rosa, Maria tá laranja e as reuniões eu coloco em verde. E assim, quando eu bato o olho, eu consigo praticamente de longe ver mais ou menos como é que está dividido o meu tempo. Aqui eu coloco prioridades, o que é prioridade para mim, nesse caso aqui gravar 2 vídeos por semana. E aqui ainda tá vazio, que é onde eu coloco alguma coisa relacionada a mim. Eu vou escolher um dia da semana em que eu vou tirar o tempo para mim. E quando eu falo tirar um tempo para mim, é para fazer qualquer coisa que me dê prazer. Por que eu ainda não coloquei? Porque eu sempre espero a semana começar para ver exatamente qual dia que vai estar melhor, mais tranquilo, para que também eu possa dar essa relaxada sem me preocupar. E aqui, domingo, dia 9, Dia das Mães. Então, eu fiz um
pequeno lettering aqui. Sim, estou me aventurando nos letterings. Foi algo que eu descobri como hobby esse ano. Então, eu tenho curtido muito. Eu amo fazer esse tipo de planejamento da semana. Gosto de decorar a semana. Cada semana eu crio um jeito diferente, porque também é um momento de prazer que eu tenho, que é fazer o meu planejamento. Eu sempre faço esse planejamento, como eu já falei, aos domingos. E deixo assim, ao longo da semana eu vou ticando no fim de cada dia, dando um checkzinho aqui, um checkzinho para ver se foi feito ou não feito. Aquilo que não é feito, se for possível, eu coloco para outro dia da semana. Se não for possível, eu reprogramo para um outro momento, ou um outro dia, ou uma outra semana. E é isso. E aqui eu consigo me organizar, né? Todos os dias eu deixo esse planezinho aberto em cima da minha mesa, para que eu possa estar o tempo todo verificando e estar sempre me lembrando das coisas que eu preciso para fazer. E é isso, gente. Essa é a forma que eu me organizo. Eu acho que a organização, ela é para cada pessoa de um jeito, cada pessoa encontra uma forma, vê o que é prioridade, o que é importante para sua organização, para que ela anote. O mais importante é que você anote. Assim você vai ter um controle, não vai colocar coisas de mais, nem coisas de menos, e assim você pode também escolher um dia da semana mais tranquilo para você cuidar de você mesma, para hidratar o cabelo, fazer unha ou qualquer coisa que te dê prazer. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê um like, se inscreva no canal, indique para os amigos. Eu fico muito feliz com os comentários que vocês colocam, respondo todos os comentários. Então, se você tiver dúvida ou uma sugestão, comente aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz em responder você. E aí,